Porque o mercado público para as empresas é um mercado extremamente inexplorado e é o maior mercado do Brasil. Poucas empresas se atentam para isso. Na área privada é muito comum. Você tem indicador de metas, KPIs, né? Enfim. Na administração pública não existe isso, tá? Então a gente trouxe isso para a administração pública. Acho que não tem problema nenhum falar do município, que é um case de sucesso nosso, né? O município de Limeira, se a gente for verificar qual é a função do vereador, ele tem basicamente duas funções só. Aliás, eu convido a quem está assistindo, né? Talvez não saiba como funciona uma prefeitura, como funciona os órgãos da administração pública, se intere, porque, primeiro, é uma área extremamente diferenciada, em que poucos profissionais atuam. É muito mais problemático ser um prefeito do que ser o diretor de uma empresa. Pense bem antes de se candidatar. A área da contabilidade pública é altamente promissora. E digo mais, se esse contador souber como funciona o dia a dia, e se ele voltar os olhos um pouquinho pro Aldesp, a integração da informação, do conhecimento contábil com informação sistêmica, aí ele voa profissionalmente, tá? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Antes de mais nada, já dê o like e siga-nos. Hoje estou aqui com uma presença muito especial, Dr. Júlio Machado, do Grupo Confiata. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade, minha saudação para o Ricardo Marquá, que é um irmãozaço aí de jornada, de vida, e a todos que acompanham o canal aqui pelo YouTube. Parabéns pela tua iniciativa e obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Eu que agradeço. Bom, vamos lá começar uma perguntinha inicial. O que você faz profissionalmente? Posso te fazer um desafio? Pode. Na verdade, eu vou fazer uma proposta para mostrar. Depois eu explico direitinho por que eu vou fazer isso, mas você sempre grava teu podcast nessa posição, certo? É. Tá, então você vai levantar daí, eu vou levantar daqui e eu vou sentar aí pra gente bater, para te explicar o que eu faço. Você levar minhas perguntas, né? Deve. Tá captando o áudio aqui desse microfone também, correto? Os dois ao mesmo tempo? Então tá bom. Pessoal... Algo inusitado mesmo, né? Me tirou aqui do eixo, maravilha. Eu gosto de desafio. Muito bem. Na verdade, por que eu quis fazer essa dinâmica aqui? Para explicar um pouquinho da minha atividade profissional, hoje o Grupo Confiata é uma empresa que presta serviços de consultoria para a administração pública, prefeituras. E na verdade, qual que é o nosso DNA? Quebrar protocolos, olhar até aquele olhar fora da caixa, entendeu? E principalmente na área pública, onde a gente sempre escuta quando a gente começa a trabalhar com uma prefeitura nova, olha, aqui sempre foi feito assim, correto? Então, a gente traz um olhar diferenciado, aquilo que a gente consegue olhar tecnicamente, porque a gente tem uma jornada muito longa, e como a gente trabalha hoje com aproximadamente 40 prefeituras na parte consultiva, nós enfrentamos invariavelmente problemas numa cidade que vai se repetir em outra. Então a gente já passou por uma solução e outra, né? A gente tem, como eu falei, no nosso DNA a capacidade de viabilizar projetos que muitas vezes os servidores e quem está ali no dia a dia não consegue, até pela rotina esmagadora, né, de tarefas ali, pensar de uma forma um pouco diferente. E com uma questão que é bastante crucial. A administração pública, diferentemente da iniciativa privada, o gestor público só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, além de ter uma visão criativa, a gente tem que dar uma solução para aquilo que a prefeitura tem como demanda dentro dos limites legais impostos pelo gestor. Isso é um diferencial da nossa jornada aqui, de uma trajetória que já se estende durante 20 anos praticamente. A gente vai fazer 20 anos de história. Tá? Parabéns. Aí eu, na verdade, só queria quebrar o protocolo para a gente explicar um pouquinho essa nossa vocação em ter um olhar diferenciado, mas vamos voltar para os nossos lugares aqui e a gente continua. Por quê? Vamos continuar assim não, agora. Vamos lá. Não tá legal? Tá, não sei. Agora você vai... Pô... Não é legal? Bom, então tá bom. Vambora. Se você topou... Eu adoro desafio, agora adoro Tá sair do normal, sabe? Sair daquele eu também. marasmo, Então sabe? estamos Aquele negócio. juntos.
tudo acontece daquele jeito, tipo, acordo esse horário, isso, aquilo. Não, poxa, quebrar paradigma, Então, estamos juntos, estamos juntos. Fechou. Mas o seu sonho de infância, assim, já era ser empresário? Ou você tinha outro sonho? Na verdade, eu nunca tive sonho de ser empresário, né? Eu acho que a vida nos leva a algumas situações. Inicialmente, quando eu era criança, eu lembro muito bem. Nossa, eu tinha uma vontade doida de ser piloto de avião. Né? Então, inclusive, no quintal de casa, eu construía, né, de madeira. Falava, olha, isso aqui eu acho que vai voar. Minha mãe incentivava. Vai, pode ficar tranquilo. Fiz vários protótipos, nenhum saiu do chão. E depois, passei por aquela fase de ter a vontade de partir para uma carreira militar, né? Até acabei prestando concurso na Academia da Polícia Militar, aqui no Barro Branco, e acabei sendo reprovado no processo seletivo em 83, na entrevista. Falei, então vamos deixar a vida definir alguns rumos, né? E era uma época em que a computação do Brasil estava iniciando, né? 81, 82. E aí eu falei, nossa, o que vem a ser um computador? Porque era naquela época mesmo que chegou novidade no Brasil. Me interessei por ciência da computação. Falei, oxe, é uma coisa que me interessa bastante profissionalmente. Bom, vida que segue. Tinha naquela época só na Unicamp um curso de ciência da computação. Era muito concorrido, muito complicado, não consegui passar no vestibular. E dali para frente a gente procurou alternativa, né? Então vamos lá, a vida nos ensinou que a gente não recebe tudo de mão beijada. A gente vem de uma família humilde em que muito cedo precisei começar a trabalhar. Então, 14 anos ali já estava trabalhando. Antes ainda, né, com 11 anos, já fazia muita coisa sem ter registro em carteira, porque a gente não podia ser registrado. Mas desde os 11, na verdade, na labuta aí, não precisei, por exemplo, ajudar dentro de casa, porque meu pai era mantenedor. Porém, era para as nossas despesas, né? Então, a minha família sempre incentivava, olha, para você fazer alguma coisa, consiga o teu dinheiro. Então, a gente fazia efetivamente. Enfim, quando eu não deu certo a questão da ciência da computação, falei, eu não posso esperar chegar uma nova oportunidade, ou eu tenho que definir estrategicamente o que fazer, porque o tempo vai passando também, né? E acabei enveredando pelo lado do concurso público. Então, o primeiro concurso que eu passei foi a Caixa Econômica Federal. Em 89 eu fui integrado nos quadros da Caixa Econômica Federal. Fiquei na Caixa por aproximadamente 10 anos. E é uma escola, efetivamente uma escola. Amava trabalhar na Caixa Econômica Federal. Porém, como você falou, né? Você gosta de desafios, eu também gosto. E a Caixa, para mim, era uma rotina muito maçante. Né? Então eu estava ali todo dia, mesmo trabalho, eu tinha que abrir, enfim. Eu tinha aquela sensação de estar olhando, estar num ônibus e olhar a vida passar pela janela e falar assim, não, eu preciso quebrar essas paredes aqui e sair para o horizonte. E como o concurso era uma via rápida, né, de mudança profissional, eu acabei decidindo estudar e conseguir pleitear em novos cargos, né? E acabei sendo integrado em 98 no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo como agente de fiscalização financeira concursado. E é interessante porque depois que eu entrei no Tribunal de Contas, é uma instituição na qual eu fiquei durante quase 8 anos. E ali, na verdade, não foi uma mudança tão simples. Foi radical no seguinte sentido. Era um mundo que eu não sabia que existia. O mundo da administração pública. E ali abriu o horizonte para uma série de coisas, né? A gente não tem ideia. Aliás, eu convido a quem está assistindo, né? Que talvez não saiba como funciona uma prefeitura, como funciona os órgãos da administração pública, se intere, porque, primeiro, é uma área extremamente diferenciada, em que poucos profissionais atuam, e muito promissora do ponto de vista profissional. É muito carente de profissionais que prestem serviço para a administração pública. E do lado de lá, também tem os servidores, né, os funcionários efetivos de uma prefeitura, que estão ali ávidos por conhecimento. Então a gente, durante o período que fiquei no tribunal, eu percebi que
a grande maioria dos apontamentos que eu tinha que fazer como fiscal não decorriam da vontade de errar. Eu falei, opa, tá acontecendo alguma coisa aí. E aí que despertou em mim como que eu posso dizer? Um interesse por empreender. Falei, olha, acabei não me sentindo bem, pessoalmente, assinando um relatório de fiscalização. Eu falei assim, eu tenho mais a disposição de ajudar do que efetivamente vir e com o peso da caneta autuar alguém. Então, eu pedi a exoneração do cargo efetivo de agente de fiscalização financeira, criei a empresa de consultoria e a gente já está nessa jornada, como eu disse para você, há 20 anos aí, com uma infinidade de cases de sucesso, que não dá para a gente conversar hoje, mas se a gente tiver uma nova oportunidade, a gente pode ilustrar esses casos, dizer o que aconteceu, quais foram os desafios, porque, como eu disse para você, a administração pública é uma área extremamente promissora, mas é complexa, tá? A gente tem que aprender a trabalhar nessa área e eu olho para trás hoje, a minha trajetória, eu não sonhava em ser empreendedor, ser empresário, mas eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida pelas decisões que eu tomei, porque me trouxeram para o presente momento e o melhor de tudo, como empreendedor, é verificar o crescimento das pessoas que estão com a gente. Então, durante todos esses 20 anos, muita gente passou pela empresa, tem uma equipe técnica que ainda está comigo e, assim, todos que passaram têm trajetórias profissionais lindas, ou em outras empresas, ou em cargos estratégicos públicos, ou em prefeituras. Então, nessa jornada, a gente inclusive percebeu que a gente tem no nosso DNA também a vocação por transmitir conhecimento. E isso é o que me satisfaz hoje. Legal demais. E assim, né? Você já tinha o DNA de empreendedor também, porque 20 anos já empreendendo, não volta mais pro CLT, né? Não volta. Não volta. Quem vira a chave e tem um DNA mesmo de ajudar as pessoas, né? Uhum. Quantas famílias você já colocou para dentro da sua empresa e sustentou, né? Sim. Quantas famílias, né? A gente olha assim, né? Uhum. É sensacional. Mas vamos falar então dos itens principais da Confiata, o que a Confiata faz. Acho que a gente pode até colocar o site aí. Acho que fica melhor, né? Fica bom, fica bom. Por favor, o site aí. Olha lá. Atuação, então. Aí, ótimo. Consultoria. Vamos lá falar. Isso. A Confiata é uma empresa de consultoria. Né? Então, o que acontece? As prefeituras, elas têm vários setores. Né? Começa com o prefeito, evidentemente. Depois tem os cargos de primeiro escalão, que são as secretarias, né? Secretarias municipais. Então, tem a área da saúde, a área da educação. E existe todo um arcabouço, uma estrutura administrativa que são responsáveis, na verdade, pelo dia a dia, de como funciona. Então, a gente procurou estruturar a empresa na mesma conformidade que uma prefeitura está estruturada. Então, por exemplo, numa prefeitura tem o setor de departamento o departamento de licitações e contratos, onde são preparadas todas os processos. Para quem não sabe, uma licitação é um processo de compra ou aquisição de contratação de serviço para uma prefeitura. Aliás, isso é legal a gente falar um pouquinho. Depois, se puder me lembrar, a gente retoma nesse assunto para explicar como que funciona as contratações públicas, né? Mas a gente estruturou também um setor de licitações e contratos que dá o suporte para os profissionais dos setores de licitações e contratos das prefeituras que são nossas clientes. Que tipo de suporte? Olha, o que a gente puder imaginar, tá? Se os servidores, por exemplo, estão com dificuldade para montar um edital de concorrência pública para contratação de transporte de alunos, por exemplo, a nossa equipe dá esse suporte para que isso seja feito, tá? Uma empresa que é contratada da administração já entrou com um requerimento da prefeitura com um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato porque houve uma situação imprevista na execução daquele serviço. A nossa equipe ajuda a analisar, emite um parecer opinativo, que inclusive depois na verdade, colocada sob o crivo da Procuradoria Jurídica do município, porque a consultoria não pode substituir o servidor efetivo, tá? Mas de qualquer forma a gente agiliza o trabalho de quem está lá na ponta. Essa é a nossa intenção, nosso objetivo, nossa meta como consultoria é agilizar
ali na ponta e auxiliar nas dificuldades do dia a dia que os servidores têm. E, na verdade, os servidores têm muita dificuldade, mas não é porque eles são, como posso dizer, menos capacitados do que os nossos técnicos, tá? É porque, na verdade, a legislação brasileira, você é contador, sabe disso, a gente está conversando aqui, já estão aprovando ali um monte de instrução normativa, portaria. Daqui a pouco você sai do podcast, tem que se atualizar para saber o que aconteceu nesse meio tempo que eu não estava aqui. E na área pública não é diferente, porque, e na verdade é um universo muito grande, né? Saúde, educação, assistência social, Fundeb, enfim. E a nossa equipe tem um pouco mais de agilidade no processo de absorção dessas alterações, e como a gente está na linha de frente a todo momento, e então repassar esse conhecimento através de consultas, enfim. Então, estou dando um exemplo de um setor da nossa empresa que atende licitações e contratos. Mas eu vou passar rapidamente por os outros para a gente não falar tão tecnicamente nessa nossa conversa. Que eu me recorde, a gente, vamos lá, a consultoria jurídica propriamente dita, a gente também presta para prefeituras. Jurídica, nós temos advogados no quadro da empresa. Aliás, a parte de licitações e contratos são serviços prestados por advogados também, especializados, né? Nós prestamos serviços também no módulo de recursos humanos, né? A parte de pessoal, todas aquelas dúvidas que servidores têm. Olha, eu tenho direito à licença prêmio, não tenho. O requerimento vai para a gente atende a esses chamados. Aliás, a gente atende, só para a gente ter uma ideia, tá? Hoje a nossa média de atendimento de tickets por mês é de 500 chamados mês, a nossa média. É muita coisa. É muita coisa. Recursos humanos, a gente tem, na parte de contabilidade, a gente tem a parte de planejamento, né? Planejamento orçamentário, porque... Importantíssimo para uma prefeitura, vai. Nossa, isso aí dá pra gente falar um outro podcast só sobre planejamento, tá? Mas a gente tem a elaboração dos planos plurianuais, das leis de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Então nós temos economistas no nosso quadro que são especialistas na produção e condução dessas peças de planejamento. E depois a execução do orçamento em si, também temos contadores que são especializados na condução da execução. Porque em que pese, né, você ter os contadores das prefeituras, eles estão mais no operacional do dia a dia ali. Olha, eu vou fazer a despesa na área pública, tem 3 fases, né? O empenho, a liquidação e o pagamento propriamente dito. Então, aliás, essa é uma curiosidade, tá? Na contabilidade privada, a gente praticamente tem uma contabilidade. Na contabilidade pública, a gente tem 4 contabilidades em uma. São 4 sistemas, né? O orçamentário, financeiro, patrimonial e econômico. Já começa por aí a diferença. Então, mas enfim, voltando. Ainda bem que eu não faço. É só empresa privada e do terceiro setor, mas pública jamais. Mas olha que você está chegando perto, porque o terceiro setor se relaciona com o poder público e tem muita demanda que está ali naquela linha tênue, né? Sim. Do que é uma coisa e do que é outra. Aliás, eu não vou enveredar por esse caminho, senão a gente vai entrar muito na técnica. Mas existe o sistema de fiscalização eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que a fase 5 de implantação desse sistema é justamente o relacionamento com o terceiro setor. Toda a prestação de contas das entidades está vindo para dentro do sistema automatizado de prestação de contas. Então, poxa, muito interessante, hein? Muito. Mas deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Vamos fazer um podcast só do terceiro setor, hein, Júlio? Vamos. Olha, com certeza. Na verdade, como eu te falei, a administração pública é um mundo, né? Se a gente for falar sobre... É muita coisa. E vocês trabalham, então, para as prefeituras, é isso? Sim. Eu esqueci de um detalhe importante, né? Eu falei no início que eu tive uma trajetória profissional dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Muita gente não sabe o que é o tribunal, e eu vou confessar, eu também não sabia, tá? O tribunal é um órgão de fiscalização, resumidamente simplificando, do gasto público. Então, onde tem dinheiro público aplicado, o tribunal está ali com a competência, com a obrigação constitucional, inclusive, de fiscalizar. Né? Então, todo o ato administrativo de um gestor público, ele é examinado pelo tribunal. Aliás, isso é até interessante falar, porque assim, a gente às vezes costuma olhar na mídia e verificar assim, olha, o Tribunal de Contas condenou o prefeito num processo X. E muita gente fala, nossa, mas então tem processo, tem problema. Correto?
Bom, você foi condenado, ok, tem um problema, mas eu preciso explicar um pouquinho como que funciona essa dinâmica na administração pública, porque na iniciativa privada só existem processos no judiciário, então ali no Tribunal de Justiça, Justiça Comum, Justiça Trabalhista, enfim, Justiça Federal, se alguém levar essa demanda para o judiciário, certo? Então só vai existir um processo se alguém, sei lá, teve uma batida de carro, não se resolveu, eu vou levar para um processo, uma ação, né, judicial, para eu receber de quem bateu no meu carro, do culpado ali, o valor do conserto. Um exemplo. O Tribunal de Contas não é assim, tá? O Tribunal de Contas, ele autua processos para tudo. Tudo, 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 tudo. E tem muito prefeito que inclusive não sabe que funciona dessa forma. Ele se elege e vai perceber isso depois de um ano. Que está sentado na cadeira de prefeito, ele vai entender como que funciona isso. Então, vou dar um exemplo simples. Aliás, esse exemplo que eu vou dar é o processo mais importante para uma prefeitura. Virou o ano calendário, 2024, 31 de dezembro de 2024, virou para janeiro de 2025. Já tem um processo autuado lá no Tribunal de Contas, o processo de contas anuais, que é, na verdade, como eu disse, é o processo mais importante. O processo de contas anuais, ele vai ser instruído durante o ano de 2025. Em 2026, a fiscalização vai fazer a checagem de todos os atos daquele ano, vai fazer um relatório e vai abrir prazo para que o prefeito se defenda, o prefeito e a prefeitura. E aí é uma outra nuance que, se a gente for entrar no campo das possibilidades profissionais para um advogado trabalhar na área pública, são enormes, tá? Porque você pode defender o prefeito, você pode defender a prefeitura, você pode defender o ex-prefeito, isso no processo de contas, tá? Porque virou o ano, né, no final de mandato virou o ano, ele já não é prefeito mais, então ele passa a ser ex-prefeito. Né? Então, olha a situação, porque quando uma prefeitura é notificada no processo de contas, por exemplo, a notificação vai para o atual gestor, vai para o ex-prefeito e vai para a prefeitura, tá? Então são para os três. Várias defesas. E isso eu tô falando num processo de contas, porque a hora que você pega... vamos retomar aqui, né, pra gente não perder o fio da meada. Então, o tribunal autua processos para tudo. Então, o prefeito tá ali, pegou a caneta, assinou um contrato. Vamos pegar o transporte de alunos que eu dei como exemplo do edital. Depois de uma licitação, deu tudo certinho, fase de habilitação, disputa de preço. Chegou o contrato para o prefeito assinar. Ele assinou o contrato, aquele contrato vai ter um processo autuado no tribunal. Certo? Para quê? Para analisar a regularidade ou não dos atos praticados, tanto na licitação como no contrato. Então, imagina que, até falando do potencial de trabalho, né, nesse campo, você tem, num processo como esse, mais uma parte, que é a empresa. Então, os advogados podem trabalhar defendendo a empresa também no Tribunal de Contas. Empresa que foi contratada pelas prefeituras. Exatamente. E tem muita empresa que não tem nenhuma representatividade judicial dela nos processos do Tribunal de Contas. Isso eu olho... Nossa, eu acompanho as sessões, né? Semanalmente, acompanho o Diário Oficial do Tribunal todo santo dia, e tem muita empresa... Que é um problemaço para a empresa. Tem que ter um advogado para representar, né? Porque ele que vai... ele que vai te defender, né? Não adianta... E tem algumas nuances aí, até convidando os advogados que possam assistir, né, esse conteúdo. A atuação no tribunal, além de ser extremamente, como que eu posso dizer, promissora, um processo de contrato pode gerar 20 outros processos em que seja necessária a defesa. Porque cada termo aditivo é um processo que o tribunal atua. Então, inclusive, eu vou exemplificar. A gente trabalhou num processo de concessão de água e esgoto, né, do município de Votorantim. Inclusive, a gente conseguiu agora recentemente a sentença pela regularidade do contrato. O contrato foi assinado em 2011, hein? Vai vendo como a gente... Acho que está fazendo um mês que saiu a sentença, trabalhando com afinco nesse processo, a gente conseguiu... 14 anos. 14 anos. Só que esse processo, o processo principal é de 2011. Mas nós temos ali, deixa eu me recordar, são 7 processos que se referem a termos aditivos feitos já a esse contrato. E para cada ano da execução daquele serviço tem um processo também. Então vai vendo a quantidade de processos que é possível, né, a atuação do profissional habilitado e capacitado para isso. Bom,
Eu Legal. me estendi um pouquinho. Mas esse assunto é muito legal. Vixe, muito. Bom, então, ou seja, uma prefeitura é como se fosse uma empresa que tem um monte de auditor. Porque tem empresa que tem auditor só no departamento contábil, financeiro. Uma prefeitura tem um auditor geral, total, né? Porque é de tudo, fiscaliza tudo. Rapaz, essa pergunta ela é muito interessante, muito instigante, porque olha só, uma empresa da iniciativa privada, eventualmente dependendo do regime, né, fiscal ou da forma de constituição, obrigatoriamente tem que contratar uma auditoria independente, né? Uma prefeitura, é como você falou, é como se fosse uma empresa, só que não é só o tribunal que fiscaliza. O tribunal tem as suas competências estabelecidas na Constituição, aqui no caso do Estado, tá? As suas competências estabelecidas na Constituição do Estado de São Paulo e na lei orgânica do próprio tribunal, que é a Lei Complementar 709, aqui de São Paulo. Então, o que acontece? Além do tribunal, a prefeitura ela tem a controladoria interna da própria prefeitura, que tem a missão. Aliás, isso é bacana a gente comentar. Nossa, tem muito assunto para falar. A controladoria tem a missão de identificar potenciais problemas e notificar o prefeito para que ele corrija aqueles problemas em tempo hábil e, se possível, antes da atuação da fiscalização do tribunal. Eu estou falando isso, inclusive, porque tem muito controlador hoje que está dentro da prefeitura que acha que o papel dele é fazer denúncia para o Tribunal de Contas, e não é. Eles confundem essa competência, né? Bom, controladoria. Existem municípios que têm estruturados também a auditoria, tá? Além da controladoria, a auditoria. Mas a grande parte dos municípios, além do Tribunal de Contas, que a gente chama de controle externo, e o controladoria, que a gente fala que é interna, controle interno, o próprio nome já fala, o município é fiscalizado por várias outras coisas, outros órgãos. O Ministério Público, por exemplo, é um órgão que fiscaliza todo o ato de gestão do administrador público. Quer ver? Além do a Câmara Municipal, os vereadores, na verdade, se a gente for verificar qual é a função do vereador, ele tem basicamente duas funções só: legislar, ou seja, fazer leis, e fiscalizar o Poder Executivo. É isso que está na Constituição. Só que a gente sabe que na prática isso, basicamente, o vereador, em razão da estrutura política que a gente tem, o vereador acaba virando um cara que atende a população, que vai pleitear ambulância para o prefeito levar alguém para... Enfim, isso acontece na prática, mas se a gente for ver a essência do papel do vereador, é legislar e fiscalizar o executivo. Então, numa Câmara Municipal atuante, deveria, e como muitas, efetivamente fiscalizam, tá? E tem um último também, Júlio, desculpa te cortar, tem os partidos políticos concorrentes, né? O que perderam a eleição. A oposição vai... Eles vão fiscalizar a fio ali para tentar derrubar o prefeito. Isso é curioso porque, na verdade, dentro da política, muitos municípios têm o que a gente chama de denunciantes de plantão. Os caras ficam 24 horas por dia olhando o portal da transparência do município e apresentando, não só no Tribunal de Contas, como no Ministério Público, denúncias, dando trabalho para todo mundo, porque invariavelmente a maior parte dessas denúncias são infundadas, né? Então, mas a gente não esgotou aí, tá? Porque, por exemplo, se o município recebe, e assim, recebe mesmo, recurso que não seja do Estado, um recurso federal da União, por exemplo, né? Vem um recurso do Ministério da Educação. Quem tem a competência para fiscalizar a aplicação do recurso federal é o TCU. Então é o Tribunal de Contas da União, não o Tribunal de Contas do Estado. Mais um. E sem contar o papel da própria sociedade. Então a sociedade tem o papel também de fiscalizar. Então é muito mais problemático ser um prefeito do que ser o diretor de uma empresa. Pense bem antes de se candidatar a ser prefeito. Exatamente. Porque o negócio é complicado. Eu não imaginava que seria tanta coisa assim. Bastante. E eu acho que a gente esgotou aí, eu acho que os módulos, mas se não esgotou... A gente pode ir para a tecnologia também, outro site, né? O que você acha? Sim. Vamos colocar outro site que é da tecnologia. Agora, tem uma perguntinha que surgiu agora. É meio polêmica também. Polêmica não. A contratação do seu serviço por parte da prefeitura também tem que ter licitação? Ou não?
Porque é um serviço de consultoria, uma coisa diferente assim, né? Sim. Então, Como que vocês são contratados? nós éramos contratados, na verdade, nós participávamos de processos licitatórios onde as prefeituras manifestavam a vontade de ter uma empresa consultiva até um determinado tempo. E eu digo isso porque já vão 20 anos, a nossa empresa hoje é reconhecida no mercado por notória especialização. Tá? E o que acontece? Nós tínhamos até. Deixa eu ver, não vou recordar a data agora, mas que a lei de licitações mudou agora recentemente. Então nós tínhamos a lei 86666, que era de 1993 e vigorou até agora, acho que foi, deixa eu ver, 2024, foi o primeiro ano de vigência da 14133. E nós tínhamos uma regra na 8666 que dizia o seguinte: uma contratação por notória especialização, ou seja, na verdade a notória especialização ela subsidia uma contratação por inexigibilidade de licitação. Ou seja, eu não preciso fazer a licitação para aquele quesito ali, tá? Então, na lei anterior, além da notória especialização, a lei exigia que para uma contratação sem licitação tinha que ter a singularidade do objeto. Então, poxa, mas consultoria tem várias empresas que prestam. Então, não se podia contratar por inexigibilidade os trabalhos, os serviços que nós prestamos. Então, invariavelmente, nós tínhamos que efetivamente participar de licitações, tá? Entendi. E aí, só que isso mudou agora recentemente. Então, com a lei nova, a singularidade do objeto caiu. Então, o único pré-requisito, na verdade, pré-requisito não, o requisito para que os nossos serviços sejam contratados hoje pelo poder público é a notória especialização. Então, com o nosso currículo, a nossa expertise, a nossa história, elas são extremamente favoráveis para uma contratação dentro do que a lei nova estabelece para inexigibilidade. E super importante para os prefeitos, né? Para a prefeitura, porque, poxa, essencial. Aliás, é bacana a gente comentar, na semana passada nós estivemos no Tribunal de Contas e foi uma data bastante marcante, né, principalmente para mim como profissional e para a empresa, porque nós tivemos 4 processos de contas anuais, é aquele que é o mais importante que eu estava te falando, pautados no mesmo dia. E nós conseguimos as 4 aprovações na sessão, sabe? Fantástico. Então, além de toda a história, todo o arcabouço, e é bacana até a gente estar trazendo isso para um podcast, uma discussão, porque eu costumo falar, nós temos uma história de se eu somar Tribunal de Contas, empresa, e uma parte da minha trajetória da Caixa, na qual eu tive um contato muito grande com a administração pública, já são mais de 30 anos na área, né? E, invariavelmente, tudo que a gente faz, a gente não mostra isso, né? As pessoas, poucas pessoas sabem, poucas que eu digo, em razão do universo, porque no mercado a nossa empresa é muito, muito conhecida, sabe? Mas os cases que a gente resolve todo dia, a gente acaba não falando, né? E aqui é um canal que a gente consegue falar, e a gente está começando a trabalhar justamente agora as nossas mídias sociais para contar um pouquinho dos nossos cases de sucesso. Eu vou te dar um exemplo, tá? Nessa trajetória de quase 20 anos, eu tive a oportunidade de estruturar uma concessão de água e esgoto. Foi um projeto de 2 anos e meio para colocar de pé. Mas, desde a preparação, o prefeito queria, a Câmara autorizou, nós vamos partir para conceder um serviço de água e esgoto que era uma autarquia municipal. Eu peguei do zero, foi terraplanagem. Vou pegar isso aqui, vamos colocar de pé. Projeto de 2 anos e meio. E é um case que eu fico muito feliz de ter conduzido, porque foi a primeira concessão de água e esgoto do estado de São Paulo que não teve nenhuma paralisação, tanto no Poder Judiciário como no Tribunal de Contas. Então, porque o trabalho, a lição de casa foi muito bem feita. Então, não que não tivessem, porque quando você trata de um projeto dessa magnitude, tem muita gente que quer atrapalhar, parar, ou mesmo empresas, por exemplo, que querem participar e não tem, por exemplo, um atestado de capacidade técnica para participar, ela quer ir buscar no mercado alguma que tenha para se consorciar e participar juntos. Preciso de tempo para isso ser possível, então tenta parar o processo para isso, sabe assim? E na verdade, como nós tínhamos feito toda a lição de casa muito bem, inclusive na época, nós fizemos uma cartilha e entregamos para os juízes de primeira instância do município, com tudo que poderia ser que acontecesse. Olha,
pode ser que o sindicato dos servidores entre pedindo isso, mas ó, a solução para isso já vai ser essa. Nossa. Então foi Se um trabalho... precaveu, né? Foi. Então é um case que eu tenho com bastante carinho, porque não... E outra, solucionou o problema do munícipe, né? O município tinha um problema gravíssimo de falta d'água, não tem mais. Os investimentos que foram feitos, lá foram feitos já mais de 200 milhões de investimentos no município em sistema de água e esgoto. A universalização do tratamento de esgoto e de água tratada, hoje é praticamente 100% tudo, né? Então, o resultado do nosso trabalho impacta a sociedade. Então, isso é o que traz para a gente. Além de levar conhecimento e tudo mais, a gente leva esse recado para todo mundo, né? O nosso dia a dia impacta diretamente o cidadão que está lá na ponta. O recurso público é pouco para aplicar, então tem que ser muito eficaz a aplicação daquele recurso, né? Mas temos a empresa de tecnologia. Essa é tecnologia, essa é sistema, é isso, né? Isso. Sistema só do governo. Só para governo também. Então, eu vou ter que contar um pouquinho da história, porque razão pela qual nós temos uma empresa de consultoria, tá? Quando eu deixei o Tribunal de Contas e comecei a trajetória no trabalho consultivo, para fazer uma análise de uma projeção de fechamento de exercício para um prefeito, eu tinha que sair da minha base, pegar o carro, botar na estrada, ir até a prefeitura, imprimir os relatórios, voltar para a base, planilhar no Excel, né? Fazer a relatório da análise, voltar para o prefeito e fazer dar o resultado daquela análise que foi feita. E nesse meio tempo, o Tribunal de Contas tinha um embrião de projeto que depois se transformou no projeto Aldesp, que é o projeto o sistema de fiscalização eletrônica que o tribunal hoje usa. E o balão de ensaio foi em 2007, se não me falha a memória. Em 2008 o Aldesp entrou efetivamente funcionando, tá? Quando isso aconteceu, eu tinha participado internamente um pouquinho das discussões do que seria o projeto Aldesp, né? Aí eu falei, olha, se o tribunal chegou numa solução em que ele consegue importar um layout único, independente da empresa que presta serviço para a prefeitura, ou se a prefeitura tem sistema próprio, importar o layout, ou espelhar a contabilidade do município para ele ali, a gente também consegue, correto? Então, com essa ideia, a gente desenvolveu uma solução pautada no que o tribunal tem. Então, hoje, na empresa de tecnologia, eu posso dizer que eu tenho o Aldesp replicado. Só que ao invés de usarmos para fiscalizar, nós usamos para outros fins consultivos, né? E depois, aliás, nós usávamos essa ferramenta para agilizar o nosso trabalho consultivo. Só que com o passar dos anos, vieram cobranças outras pro servidor público, pro prefeito, que acendeu a nossa luzinha ali e falou, olha, nós já temos metade de um sistema de controladoria pronto, resta saber o que nós vamos colocar na saída desse sistema, além de trazer outras informações que o tribunal exigiu em 2012 com um comunicado da Secretaria de Diretoria Geral, obrigando os municípios a instituir os seus sistemas de controle interno. Ali a gente falou, olha, tem uma oportunidade. Então a gente pegou aquilo que a gente já tinha desenvolvido e transformamos no primeiro sistema de controladoria para a área pública do mercado. Fomos pioneiros aí, tá? Bacana. E nós ficamos 5... E assim nasceu a PST. A PST significa Public System Technology. Então são realmente sistemas voltados para a área pública, não com a intenção de criar sistemas que já existem, né? A gente não tem a menor pretensão de, por exemplo, desenvolver um sistema de contabilidade pública, tá? A gente sempre olhou aquilo que, primeiro, não existe, então a gente tem o DNA da inovação no pilar tecnológico, e segundo, aquilo que impactasse a rotina do servidor, agilizando o trabalho dele. Tanto que nós ficamos 5 anos no mercado com um único sistema de controladoria, com a metodologia do tribunal, tá? Porque depois as empresas de tecnologia acabaram desenvolvendo sistemas, mas eles não fazem essa leitura que o tribunal faz da informação. E aí, eu chamo atenção até para os prefeitos que eventualmente possa chegar a esse conteúdo, né? Muitas informações o tribunal enxerga diferente do que o prefeito está enxergando. E aí, guarda isso, porque a gente pode fazer um podcast só sobre isso. E com impactos, assim,
muito graves. Tá? Eu vou dizer de um caso que o projeto político do prefeito, que era o projeto do BRT, do Corredor de Ônibus Rápidos, ficou atrasado 3 anos, porque a Secretaria do Tesouro Nacional não liberava isso com recurso aprovado pelo Banco Mundial. Tá? Não lembro se era o Banco Mundial ou o BID. Estava aprovado, mas a STN não avalizava a operação. Falha de parametrização do sistema da prefeitura. Nossa. Que a gente identificou quando a gente colocou a nossa solução. E 3 anos? 3 anos. E, na verdade, se nós não tivéssemos entrado na prefeitura, o prefeito ia terminar o mandato dele e não ia conseguir tirar do papel nem o primeiro ato, que era colocar o edital da licitação do BRT na rua. Tá? Não ia conseguir mesmo, porque, primeiro, tinha que ter a liberação da ASTN para fazer isso. Né? A ASTN, na verdade, é a Secretaria do Tesouro Nacional, que é mais um órgão que está com o radar em cima dos municípios ali. A gente esquece, né? Tem muitos. Então, voltando para não me perder aqui, a gente desenvolveu com esse viés. Né? Então, a gente tem a visão que o Tribunal de Contas tem dos dados que os municípios mandam. E como eu te falei, dá para passar horas falando das inconsistências que a gente enxerga nesse processo, tá? Desde falha humana até, eventualmente, a alteração do próprio XML para passar pelo crivo do tribunal. E sem acertar a contabilidade. Então fica um angu ali. Então, quando a gente lançou o sistema de controladoria, depois a gente lançou o sistema de automação de audiências públicas. Então, os contadores que demoravam ali uma semana para preparar uma audiência pública, a gente automatizou o processo. Né? Os nossos clientes hoje só apertam um botão e automaticamente tem toda a audiência pública pronta para ele ir para o Legislativo, para a Câmara Municipal, que ele tem que, de 2 em 2 meses, apresentar na Câmara e para a população os resultados dos indicadores impostos ali pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Resultado nominal primário, déficit, aplicação no ensino, aplicação na saúde. Então, a gente automatizou esse processo. Também fomos os primeiros a desenvolver algo desse tipo. E assim, como eu disse, o nosso viés sempre foi ter uma solução inovadora que facilite o dia a dia da ponta ali. E nesse meio tempo, o tribunal vem aprimorando seus mecanismos de fiscalização. Né? Não parou só com o Aldesp está na fase 5, como eu te falei, tá? Então, a gente não parou. A gente tem um produto que a gente lançou agora recentemente no mercado que está extremamente procurado, muito bacana, porque o tribunal implantou há uns 10 aqui em São Paulo. Eu vou falar aqui em São Paulo porque a gente está aqui, né? Mas se esse podcast chegar a outros estados do Brasil, e se Deus quiser para chegar, os outros tribunais de contas dos outros estados do Brasil estão importando essa ideia do indicador que eu vou falar. O tribunal aqui de São Paulo criou há 10 anos um sistema chamado IEGM, que é o Índice de Efetividade de Gestão Municipal. E como eu disse, os outros tribunais estão levando essa ideia. Basicamente, por que o tribunal criou isso? Né? Então, o Brasil é signatário daquele acordo da ONU das ODS. Né? Então, tem uma agenda 2030. E essa agenda, basicamente, tem vários pilares nessa agenda. O tribunal pegou tudo aquilo que impacta uma prefeitura, que a prefeitura deveria levar para atender as ODS da ONU, e trouxe para dentro do IEGM. Depois eu vou falar um pouquinho da estrutura, mas não só isso. Eles aproveitaram que iam trazer isso e trouxeram ali basicamente tudo o que uma prefeitura, que um prefeito deve fazer para observar todas as leis vigentes. Então, o IEGM ele foi implantado primeiro no formato de questionário. Então, uma vez por ano, abre-se em dezembro, fecha-se em março. Existe uma janela de 3 meses ali, onde os servidores têm que preencher os questionários com o que o tribunal está querendo aferir. Tá? Bom, esse questionário e esse sistema, só que na verdade isso mudou. Hoje não é só o questionário. Hoje o tribunal cruza dados do questionário com os dados do próprio Aldesp, que ele tem já importado as contabilidades, com dados abertos. Então ele vai buscar dados no site do IBGE, no site do Ministério da Educação, tudo que são dados abertos, eles cruzam informações e atribuem notas
para aquelas perguntas que foram respondidas, e essas notas têm um peso que vai formando uma nota maior. E basicamente o IEGM, que, né, divide-se hoje em 7 dimensões, não sei se eu vou recordar todas de cabeça, mas é educação, saúde, fiscal, meio ambiente, vamos lá, planejamento. Eu lembrei de 5, tem 7. Eu vou deixar para depois falar outro. Mas assim, e essa repartição tem uma nota para cada dimensão. E essa nota vai de C até A. C, C+, B, B+, e A. Parece uma faixa pequena de variação de nota, mas para você conseguir um maisinho na nota C, é um trabalho gigantesco. Começa por aí. Né? E a gente pega hoje, na verdade, na nota B, na última avaliação que o Tribunal de Contas aqui de São Paulo fez, na nota B, de 500, não, quantos municípios a gente tem aqui? 465 no estado, né? Não, 645. Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Tirando São Paulo capital, que tem o Tribunal de Contas próprio, o TCM, 644 municípios, nós temos 53 municípios na última avaliação do tribunal com a nota B. Nenhum na letra A. E essa nota, ela representa como que eu posso dizer? Não é só uma chancela, né? Não é só um selo, mas significa efetivamente é um indicador de boa gestão. Se o prefeito tem uma nota boa no IGM, significa que ele está conduzindo. O tribunal separa, a letra C como que eu posso dizer? Eu não lembro qual o termo que o tribunal usa lá. Mas enfim, tem esse condão. E tem o D e E também? Não, não tem. Não tem nota vermelha? Não tem. O D e E fica por conta da população, você vai aprovar o prefeito numa reeleição ou não. Não é verdade? Está certíssimo. Mas o que acontece? Hoje, as prefeituras não têm nenhum mecanismo para efetivamente trabalhar os indicadores do IGM no seu dia a dia. Porque o tribunal abre o questionário lá no final do ano e até março do ano seguinte tem que preencher um questionário. Certo? Mas o que acontece? Só para a gente ter uma ideia, são mais de 1000 quesitos, 1000 questões que são verificadas no IGM. E dependendo da resposta que você coloque, ele vai abrindo e ele vai desdobrando. Né? Entendeu? Não é só um xizinho, não. Sim, não é só um xizinho. E na verdade, um questionário é como se fosse uma foto naquele dia. Ó, tirei uma foto, a situação é essa. Mas, o que acontece? E isso eu tenho batido recorrentemente. Na semana passada, o tribunal rejeitou 3 contas de prefeituras basicamente como posso dizer, a conjunção de 2 fatores. A estagnação na nota do IGM associada ao gasto de festas. Festas, que eu digo festa do peão, festa carnaval. Porque o IGM não é um questionário, ele representa aquilo que está acontecendo no município. Então, nos casos que o tribunal rejeitou, a fiscalização tinha apontado, olha, eu estou com fila para atendimento na saúde, para fazer exames, oncológicos, um exemplo, de 4, 5 meses, um exemplo, entendeu? Aquilo pesa na nota da dimensão da saúde, negativamente, e o que o tribunal enxergou? Poxa, eu tenho uma estagnação, eu não evoluo no indicador de eficiência da gestão do dinheiro público ali, mas eu gasto com carnaval, eu gasto com festa. Então, eles deram uma pancada ali em 3 contas anuais na mesma sessão. Tá? A gente estava presente lá, inclusive, com a equipe toda aqui. Então, o IEGM, a gente até gravou um conteúdo depois com relação a isso, o IEGM hoje é o carro-chefe para o gestor público. Eu tenho batido muito nessa tecla. Se o prefeito trabalhar desde já, porque às vezes ele não tem nem conhecimento, então desde já, a evolução do IEGM, ele vai ter que respirar as regrinhas e as diretrizes que o IEGM traz todo santo dia. Né? E aí o que aconteceu? A gente trouxe como mais nova solução de tecnologia justamente uma ferramenta para ele conseguir trabalhar o IEGM todo dia, porque sem uma ferramenta é impossível trabalhar. Com certeza. Nossa. A gente acaba importando toda o histórico do município para nossa base, né?
E quando a gente é aberto o questionário, a gente faz a aferição das respostas do que foi respondido no questionário anterior, porque às vezes uma resposta que está sendo feita hoje contradiz do ano passado. Não faz sentido. Se eu tinha alguma coisa, como que eu não vou ter hoje? Entendeu? Então a gente faz essa validação, a gente criou um triplo grau de conferência. Não é a pessoa que preenche que já manda para o tribunal, então eu passo por uma supervisão, passo por 3 camadas de segurança antes de armazenar a informação e com a simulação das notas que eu vou ter. Verifica os anos anteriores. A gente faz verificação, e mais, essa solução que a gente trouxe para o mercado agora me possibilita cuidar das ações e dos projetos que são necessários serem implementados para que na próxima janela da avaliação eu evolua no indicador. Com certeza. Aliás, os pontos críticos, né? Sim, você vai lá e bate, né? Essa ferramenta é uma ferramenta nova, né? A gente lançou ela agora recentemente, mas eu esqueci de falar uma coisa porque é extremamente importante. Dos nossos clientes de consultoria, mesmo sem a ferramenta, que nossa ferramenta é recente, nós não tínhamos a ferramenta também, mas o nosso trabalho consultivo sempre primou também. Como eu digo, a consultoria, na verdade, ela é pelas boas práticas, né? Eu estou aqui, a gente faz a nossa orientação para os prefeitos. Tem prefeito que ouve, tem prefeito que não ouve, mas os que nos ouvem, dos 53, eu não lembro, mas eu acho que tem 7 ou 8 municípios que são nossos clientes. Então, mesmo sem a ferramenta na época, nós iniciamos um trabalho, porque não é um trabalho de formiguinha mesmo, tá? E é todo santo dia. Não é um negócio que da noite para o dia eu viro, mudo uma classificação no IEGM. Então a gente está, por exemplo, há 3, 4 anos no município trabalhando diariamente a melhoria dos processos, a melhoria dos trabalhos, e a gente tem cases aí maravilhosos no IEGM, justamente pela implementação do nosso trabalho consultivo. Agora com a ferramenta vai ser um casamento perfeito, a gente vai conseguir ajudar muito mais municípios aí. Maravilha. E nesse desafio. Na verdade, quem vai ficar melhor é a população. Sim, sim. Porque nada mais é isso. Ajuda a prefeitura, ajuda o prefeito, ajuda a população, né? Você vê o item mais carente, ele vai lá, vai bater naquilo. Porque o prefeito, muitas vezes, não sabe. Não. Você acha que ele sabe uma fila ali? Tem tanta coisa para lidar no dia a dia, né? Como é que ele vai saber que tem uma fila ali ou uma área carente, né? Então, com o sistema, é esse aqui que nós vamos bater, ó. Né? Então, fantástico. Exatamente. Parabéns. Olha, e foi interessante porque antes do IEGM, o IEGM é nosso produto mais novo, né? Mas a gente tem um outro produto que eu nem falei ainda. A gente tem um programa de metas e indicadores de governo que nós conseguimos trazer para a administração pública indicadores de gestão. Na iniciativa, na área privada é muito comum você ter indicador de metas, KPIs, né? Enfim. Na administração pública não existe isso, tá? Então a gente trouxe isso para a administração pública. Acho que não tem problema nenhum falar do município, que é um case de sucesso nosso, né? O município de Limeira, a gente implantou metas. Pro bem, vamos falar. E assim, esse município evoluiu drasticamente positivo, é um dos que estão com a nota, melhor nota hoje no IEGM do estado de São Paulo. E eu gosto de falar de Limeira porque nós nascemos com esse projeto lá com eles. Eles nos possibilitaram essa benesse, né, já eram clientes nossos, a gente construiu isso junto com a equipe deles e acabou sendo referenciado numa live do Tribunal de Contas como modelo de planejamento, porque impacta diretamente os indicadores, eles impactam diretamente a melhoria contínua das peças de planejamento do município. Passa a ser mensurável. Né? E o que mais deixa a gente feliz, como você falou, né? Através dessa ferramenta, o prefeito, à época, né, que hoje ele já não está mais lá, mas ele tomou uma série de decisões que impactaram diretamente a população. Vou dar alguns exemplos. Mudança de traçado de avenida que tinha muitos acidentes, fatais inclusive. Acabaram os acidentes com a mudança do traçado da avenida. A gente conseguiu medir isso nos indicadores. O sistema chega até? Chega até nisso. Nossa. Nossa, eu esqueci. O que ele fez? Colocou lombada lá? O que ele mudou fez? O traçado. Mudou o traçado. Nossa, fantástico. Pontos de segurança fixa da Guarda Municipal para queda de índice de criminalidade. Por aí vai. O sistema possibilita isso. Porque assim, se o prefeito tiver os dados na mão, né, gerenciais, de uma forma resumida, que o sistema possibilita,
aí é só tomar decisão. Nossa, Falar, isso olha, é fantástico. orientar os Fantástico. secretários a É. implementar projetos. Poxa, um acidente. Eu nunca imaginava É. que um sistema poderia, né, facilitar tanto assim. Aham. Bom, você tem um item novo aí, né, que vocês irão lançar no mercado, né? Item educação. Dá para dar um spoiler, alguma coisa? Então, Pouca coisa aí, né? Não, isso eu só vou fazer um comentário, tá? Como eu disse no início da nossa conversa, né? A gente tem no nosso DNA o objetivo de compartilhar conhecimento. Eu jamais, desde o início da minha trajetória profissional, eu quis... Sabe que tipo, eu sei, não quero ensinar... Não, vamos ensinar todo mundo, porque, rapaz, o que eu sei hoje, amanhã já não vale mais. Então, amanhã não. É isso, né? O que eu sei hoje, amanhã já mudou. Então, vamos, né? Vamos fazer a roda girar. E nesse sentido, a gente está com um projeto para ser lançado agora, justamente voltado para capacitação na área pública, tá? Porque o que a gente percebe, existe uma rotatividade muito grande. Vou pegar, por exemplo, a área de controladoria, controladores internos. Tem gente se aposentando ou saindo do cargo para outras e gente entrando a todo momento. Contadores. Quando a prefeitura faz um concurso para contratar um contador, normalmente o contador senta na cadeira da prefeitura, não sabe absolutamente nada de contabilidade pública. Nada. E a gente tem uma série de casos em que nós ministramos toda a capacitação para aquele servidor. No nosso trabalho consultivo, no dia a dia. A gente não fez uma capacitação específica, né? Bom, se a gente tem essa vocação de ensinar, por que não isso também ser um novo projeto? Então eu vou parar por aqui porque senão não vou falar muito, sim. mas a gente está preparando aí uma novidade para o mercado nesse segmento da parte educacional aí. Mas isso é muito bacana, viu, Júlio? Porque assim, né? A gente sai da faculdade lá, ou qualquer tipo de faculdade, você aprende o necessário. No dia a dia é totalmente diferente. Sim. Então pode pegar um contador, um advogado que vai estar lá Mesma dentro. Coisa. Vocês têm que ter uma planilha, uma apostila, né? Uns cursos, uma mentoria, porque senão não adianta. Você vai chegar lá, o quê? O que é isso aqui? Sim. Né? É bem complicado, né? Tudo bem, a faculdade faz muito bem, tem que ter, né? É lá que você aprender tudo, mas no dia a dia é diferente. Então, parabéns aí, quando lançar o curso a gente faz outro podcast aí, só do curso. Obrigado. Só da área de educação. Júlio, dá um conselho para quem está começando agora? Dou um conselho. Dou sim. Como você perguntou, né? Nossa, o que você já tinha lá quando você era criança, jovem, a pretensão de ser empresário? Não tinha, né? Eu não tinha. Mas a vida me trouxe até esse momento em que decididamente eu olho para trás e não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei, né? Porque muita gente falou, nossa, você é doido, né? Você era concursado da Caixa Econômica Federal, pediu a exoneração do cargo, pedi. Você era concursado no Tribunal de Contas, pedi. Então eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei. Efetivamente o conselho não é nesse sentido, olha, peça a exoneração, peça a conta, nada disso, tá? Mas o conselho que eu dou para quem está começando agora, em qualquer área, né, seja na área de administração, economia, direito, né, procurem saber um pouquinho como funciona a área pública. Porque, como eu disse, hoje, e para os advogados, como que funciona a representação processual no Tribunal de Contas. Aliás, acompanha nas nossas redes sociais. Posso falar o Instagram aí? Claro. Rebeca, me ajuda aí. É eu.Júlio Machado, né? Eu.Júlio Machado. E depois na legenda, se puder colocar, eu acho que é interessante. Porque assim, o nosso projeto voltado para a área educacional tem muito a ver com isso que você está falando. Que conselho você dá para um profissional que está começando hoje? Então, se vocês acompanharem as nossas redes sociais, vão poder acompanhar a evolução desse projeto para a hora que ele estiver já está mais maturado aí, pronto para lançamento. A gente só não vai antecipar isso porque eu vou tirar uma semaninha de folga aí, se Deus quiser, umas 2 semaninhas aí nos próximos dias. Mas voltando de viagem, eu quero voltar justamente com a cabeça limpa para a gente botar esse projeto para rodar. Mas, voltando, conselho, procurem entender como que funciona a área pública com a visão de
como que eu posso dizer? Visão periférica mesmo, né? De 360, de tudo aquilo que pode ser feito para a área pública. Porque, por exemplo, posso dar um exemplo aqui? Pode. Um profissional de direito que se especializa em licitações de contratos, não necessariamente ele precisa trabalhar para a prefeitura, ele pode trabalhar para as empresas. Tem muita empresa hoje procurando um profissional de licitações para que aquele profissional participe das licitações, representando a empresa. As empresas não estão estruturadas para isso. Aliás, a gente fala de cases aqui, né? A gente gosta de falar de cases. Eu já tive a oportunidade de estruturar empresas que não tinham nenhuma relação com o governo. E nós estruturamos a empresa para que ela tivesse relação, vendesse, né, para governo, contratasse com o governo. E hoje essa empresa na área pública ela é gigante. É uma empresa não tem por que falar, robótica educacional. Né? Está no mercado no Brasil inteiro com projetos faturando, enfim, é um negócio surreal, porque o mercado público para as empresas é um mercado extremamente inexplorado e é o maior mercado do Brasil. Poucas empresas se atentam para isso. Eu tinha feito uma pesquisa recentemente que menos de 5% das empresas no Brasil se relacionam com o governo. Por um monte primeiro por desconhecimento, por receio, mas enfim, fazendo o trabalho direitinho, estruturando a empresa para que isso seja possível, é um mercado altamente promissor. Agora, para o profissional que é especialista, muito mais promissor, porque abre o leque de um monte de possibilidades aí. Então fica a dica, né, resumidamente. Procura saber como funciona a administração pública, o que é o Tribunal de Contas. Acho importante, porque o tribunal é uma fonte riquíssima de informações e oportunidades. Vou pegar, por exemplo, o Diário Oficial da semana passada que eu estava olhando, saiu um dia, eu acho que umas 20 páginas de distribuição de processos. Né? Ou seja, os processos são autuados, são distribuídos, eu olhei, acho que menos de 10% dos processos eu tinha advogados já representando as partes naqueles processos. Então, é um campo fértil. Às vezes você se forma como advogado e fica brigando para fazer, como que é? Audiência, Trabalhista. Né? Trabalhista, e o mercado está totalmente aberto do outro lado da avenida ali, né? Que sai do João Mendes ali, já cai na Rajapestana, o Tribunal de Contas, a sede está ali. Então fica a dica para vocês conhecerem e se aprofundarem um pouquinho na área pública e enxergar essas oportunidades que estão aí e a gente às vezes não enxerga. Maravilha. Um agradecimento especial para alguém? Olha, primeiro eu quero agradecer a Deus, né? Porque pela vida, né, porque nós já não conhecemos, aí você sabe que eu praticamente morri em 2021, né? Covid. Passei pela Covid, uma Covid grave aí, então eu agradeço a Deus pela vida e quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A minha equipe está aqui me assessorando na trajetória aqui. E a gente não pode esquecer da família aqui, né? Então, a família tem dado todo o apoio. Amo de paixão. A minha esposa Elisa, ela me dá todo o apoio do mundo, assim como eu também procuro dar o apoio que ela precisa para as coisas. Ela é empresária também, empreendedora, tá? Então, a gente está na luta juntos aí. E, enfim, é isso. Legal. Eu agradeço. E qual a importância de um contador especialista para a sua empresa? No órgão público você já falou, né? O contador tem que estudar bastante. Mas qual na sua empresa, que é uma empresa privada, né? Qual a importância do contador especialista? Já que estamos num Pode Contábil, né? Então, nossa, na verdade, a contabilidade pública, como eu disse, é altamente especializada, né? Primeiro, aliás, nós sofremos isso durante 20 anos. Nós necessitamos preencher vagas, né, de especialistas na área de contabilidade pública e muito difícil achar para trazer para empresas, né? Porque realmente tem poucos profissionais formados na área de contabilidade. Então, por isso que fica a dica, hein? Quem é contador também, se aprofunda no que é a contabilidade pública, se especializa, porque existe sim, milhares de oportunidades aí, tá? E hoje a nossa equipe são pratos da casa, nós formamos lá. Né? Mas o processo de formação interna é um processo que, para que um profissional pudesse, com autonomia, atender um cliente na parte externa, aliás, a nossa equipe fica na rua o tempo todo, tá? Hoje já estava falando no carro, está todo mundo na rua atendendo um pessoal em Águas de Lindóia, um pessoal não sei aonde, está tudo assim. Mas assim, em média a gente demanda uns 5 anos de formação interna no profissional para a gente deixar com autonomia esse profissional atender um cliente, né? Mas, como que eu digo? Contabilidade é
A área da contabilidade pública é altamente promissora. E digo mais, se esse contador que souber como funciona o dia a dia mesmo, a execução do orçamento, empenho, liquidação, despesa, quais são os... E se ele voltar os olhos um pouquinho pro Aldesp, né, a integração da informação, do conhecimento contábil com informação sistêmica, aí ele voa profissionalmente, tá? Porque a estrutura, por exemplo, do plano de contas do Aldesp, um contador que conhece, eu ouso dizer que no estado de São Paulo não passo de 20. Nossa. Eu tenho 3 na minha empresa hoje, mas não passo de 20. Tá? Eu estou dizendo com conhecimento de causa. Então, se imagina, no universo, como o estado de São Paulo, que é o maior mercado de trabalho do Brasil, você ter 20 profissionais que são especialistas, por exemplo, na estrutura do Aldesp, dentro do Tribunal de Contas, é muito pouco. E como eu disse para você, um contador especializado nesses dois eixos, se ele fizer toda aquela validação de informações da forma como o tribunal enxerga, ele vai resolver e equacionar as inconsistências contábeis que o tribunal identifica com o conhecimento contábil. Entendeu? Então, realmente a oportunidade, a necessidade do mercado é muito grande e as oportunidades são gigantes. Maravilha. Bom, agora o final é... Deixe seus contatos, mas já que você mudou o começo, agora deixa eu apresentar a sua empresa, então. Pode ser? Pode. Vamos lá, você de órgão público aí, ó, principalmente os prefeitos, que tem uma dor de cabeça danada, ó, contrate aqui a Confiata. Então os contatos são, o site é www.confiata com 2 T's, tá certo? Uhum. .com.br e pstgov.com.br, tá certo? Certo, certinho. Instagram do Júlio, eu.Júlio Machado. É isso aí. Tá certo? Muito obrigado. Aí, ó. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Fiquem com Deus e vamos que vamos. Tá Porque certo. esse país precisa melhorar. Com certeza. Vamos ajudar o próximo. É isso aí. Até logo, pessoal. Obrigado.